Bem-vindos ao The Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Sara. E eu sou o Marco. Hoje abrimos a porta do The Innovation Office a um português que lidera a transformação digital a partir do centro de negócio e não apenas da tecnologia, não num escritório aqui em Portugal, mas na Suíça. O Márcio Lachado Correia é atualmente o Chief Digital and Information Officer da DSM Firmenich, na divisão de Animal Nutrition and Health. Antes disso, liderou as equipas de IT e Digital na Europa, África e Médio Oriente, na Syngenta, onde construiu plataformas globais e acelerou a digitalização comercial. Com formação na Universidade do Porto e um MBA pela REC em Paris, o Márcio construiu uma carreira internacional na interação entre tecnologia, negócio e execução global. É também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, reforçando a ligação entre o talento português e o impacto internacional. Márcio, bem-vindo ao The Innovation Office, é um gosto ter-te aqui e estou muito curioso em conhecer um bocadinho mais o nosso primeiro convidado da Suíça e por acaso um país que eu também gosto bastante. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Gosto. Márcio, começando exatamente na introdução, estava a falar exatamente da questão da tua carreira e da ligação técnica que já tiveste com a SAP. Hoje lideras uma área à escala global, uma grande empresa. Que mudança de mentalidade é necessária para passar dos recursos, assim, se calhar mais técnico no fundo, infraestrutura, portanto, uma parte mais core técnica, para um verdadeiro parceiro estratégico de negócio com inovação também? Ora bem, a resposta vai um bocadinho atrás. Eu nunca tive um perfil técnico. Inclusive, na altura de ir para a faculdade, a dúvida seria mais por uma área de gestão e economia. Estou a falar em 96. Mas na altura já era uma área relativamente saturada de gestores e economistas. A área da informática era uma área que não era nova, mas ainda tinha muito para dar. E daí a aposta em engenharia informática, parecia a aposta certa. Também gostava de tecnologia. Mas a minha perspectiva da tecnologia sempre foi a tecnologia com o impacto no negócio. Porque a componente negócio sempre fez parte de mim. Obviamente, quando tiras um curso de engenharia informática, tu começas por fazer tarefas mais técnicas, daí a parte de SAP e base de dados que vês no meu currículo. Uhum. Mas assim que pude, fui-me distanciando um bocadinho dessa área mais técnica e procurando áreas em que eu pudesse utilizar a tecnologia para trazer uma mais-valia para o negócio. E daí, naturalmente, a formação, o MBA executivo em Paris e outras formações executivas que fiz posteriormente, que continua a ser o meu success strategy. Portanto, eu estou na função que estou porque se calhar falo a linguagem do negócio e não bits and bytes, portanto, que é quando um fala inglês e o outro fala alemão. É importante falar a mesma linguagem do negócio. Percebo perfeitamente e, efetivamente, pronto, eu acho que o ISEP foi uma casa para ganharmos, se calhar, ganhar uma base. Eu estudei na FEUP, pronto, engenharia como base é um excelente acelerador para entender o negócio e não começar ao contrário. Eu, pessoalmente, tenho essa visão. E às vezes há algumas dificuldades precisamente a fazer essas traduções entre as equipas mais técnicas e as equipas mais de negócio. Portanto, quando já desde o início se misturam, se integram esses dois mundos num só, acaba por facilitar, segundo tu e pelo que conseguimos ver também já com outros convidados, acaba por facilitar depois ser este player misto que ajuda os dois mundos a entenderem-se e a potenciarem-se de alguma forma. E nesta linha também, nós falamos muitas vezes neste web show do cargo de um responsável de inovação, o Chief Innovation Officer. Mas a verdade é que
há muitos cargos circundantes que têm, que são vistos e que são muitas vezes até criados para serem um motor de transformação e de inovação nas organizações, que não se chamam necessariamente assim. E este que tu tens agora, como Chief Digital and Information Officer, parece ter um bocadinho esse papel. Como é que tu o viste ao longo desta tua progressão de carreira, sobretudo quando desde o início, desde tão cedo, já começaste a ter essa visão de integrar estas duas áreas? Como é que tens visto a evolução destes cargos de liderança e como é que os líderes, como é que se espera que os líderes façam inovação, tragam inovação, mesmo não tendo innovation no seu título? É uma boa questão. Portanto, a inovação diz respeito e depende de todos, não é? Portanto, a inovação numa empresa, principalmente se for uma empresa com alguma dimensão, nunca vai acontecer se for a intenção ou o plano de apenas um dos elementos da Comissão Executiva. Eu acho que a nível do cargo do CDIO, houve aqui uma evolução. Portanto, nós há 10 anos atrás nem sequer se falava em Chief Digital Officer, havia o CIO, Exato. Que era a pessoa que tratava dos sistemas e das infraestruturas. Eu acho que rapidamente se começou a perceber, nem todos, obviamente, mas começou-se a perceber que muitas destas pessoas são pessoas que percebem de que forma é que a tecnologia pode transformar o negócio. E foi aí que começou-se a falar muito em transformação digital, um tema de 10, 15 anos, que eu me recordo, não se falava disso antes. Se calhar a transformação digital que se falava antes foi quando apareceu a internet, foi quando apareceu os sistemas e os ERPs mais desenvolvidos. Neste momento, eu acho que o cargo de CIO e CDIO tem todas as condições para ter um papel fundamental na inovação da empresa. Costumo dizer isso às minhas equipas. Não há nenhuma outra, se calhar outros dirão o mesmo, mas não há nenhuma outra função numa empresa que consiga tocar todas as áreas dentro da empresa como a área de sistemas de informação. Que tem especialistas na área financeira, tem especialistas em marketing e vendas, tem especialistas em recursos humanos. E, portanto, se nós temos essa possibilidade de ver tudo o que se passa end-to-end, também nos traz a obrigação e a responsabilidade de ver o que é que podemos melhorar e o que é que podemos inovar relativamente a essas áreas. É muito interessante porque estavas a falar até bastante bem do contraponto com o clássico CIO, em que era muito preocupado com a infraestrutura, muito preocupado em eficiência. Né? Eficiência dos processos, melhorar processos, era muito falar processos, como é que digitalizamos mais processos. Se calhar a transformação digital nasce um bocado neste pensamento de, pronto, agora temos aqui tecnologia, se tirarmos tecnologia para cima disto, vamos chamar a inovação, se calhar, muita gente, durante muito tempo eu acho que isto foi exatamente isso, e eu gosto muito do take, e vou fazer aqui um double click contigo, vou-te pedir para fazermos aqui um double click exatamente nesse ponto, de que hoje a inovação é vista multidisciplinar, em múltiplas áreas e, curiosamente, se calhar fruto da transformação digital ou não, tu saberás, gostava de ouvir o teu take nisso, o digital passou a ser o motor da inovação. Não necessariamente na inovação como na versão clássica de transformar por processos digitais, mas o CDIO então agora está quase responsável pela inovação por inerência de estar centrado no centro dos processos digitais. E com isso vem-se provavelmente o valor do negócio ou não. Gostava de ouvir o teu take sobre isso. É assim, eu acho que a maior parte, nos últimos anos, a maior parte dos grandes drivers e triggers da inovação e da transformação foram questões tecnológicas. Foi a internet, foi antes disso, depois foi os microprocessadores, telecomunicações, agora o AI, certo? Exatamente. Portanto, há aqui uma correlação direta entre um grande step a nível de tecnologia e a transformação digital e a transformação dos negócios. Eu acho que isso também se vê inclusive na organização das empresas. O CIO até uns anos atrás seria alguém que reportava ao responsável das operações ou inclusive ao responsável financeiro. Neste momento não. Portanto, neste momento o CIO é alguém que reporta tradicionalmente ao CEO. Eu costumo dizer que tu ou tens um lugar à mesa ou fazes parte do menu. E eu prefiro ter um lugar à mesma, porque só aí é que podes influenciar. Portanto, tudo o que disseste para mim faz sentido, é uma evidência.
é impossível dissociar a evolução tecnológica que temos vindo a ver da transformação digital, da transformação dos processos e da transformação das empresas. E quem o fizer mais rápido vai ganhar aos competidores. Parece-me claro. Achas que, no fundo, quanto mais literados forem os líderes de qualquer área numa organização nesses diferentes desenvolvimentos da tecnologia, melhor vão conseguir inovar, mais capazes vão ser de trazer essa inovação para dentro das portas de casa? Com certeza, eu acho que é fundamental, porque não acontecendo, o facto dos líderes terem essa literacia digital traz dois fatores positivos muito importantes. Um é eles próprios conseguirem identificar oportunidades de inovação. A segunda, não menos importante, talvez até mais importante, é não adianta nada o Innovation Officer ou o Digital Officer trazer inovação quando todos os outros dizem eu não sei o que é que esta pessoa está a falar, mas tenho medo. Portanto, é melhor não. A primeira resposta é não. Portanto, é fundamental, senão não vai acontecer. É impossível alguém fazer uma transformação digital dentro de um cubo ou de uma única função. Tem que ser algo a nível da empresa como um todo. Então, mas se calhar, desculpa, Marco, só para fazer um follow-up neste tema, efetivamente, este não é uma perspectiva única, de que esta correlação existe entre a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da inovação, mas às vezes também pode ser quase falaciosa esta correlação e volta um bocadinho ao teu ponto de que às vezes também queremos atirar alguma tecnologia para meia dúzia de problemas e chamar-lhe inovação, quando não é necessariamente inovação, é a criação de valor, tem que estar subjacente à inovação, independentemente do uso dessa tecnologia ou não. Mas, tendo em conta a tua perspectiva e focando um bocadinho naquilo que foi a tua experiência, sobretudo agora na DSM FirmReach, o que é que tu achas que a tecnologia facilitou ou prejudicou neste mundo de uma empresa que é resultado de uma fusão à escala global, não é? E que de repente tem duas organizações a serem reorganizadas e integradas numa só, e que tipicamente é um processo muito humano, não é? Porque há muitas pessoas, há muitas realocações, há muitas novas equipas, novas dinâmicas, novos processos. A tecnologia também tem esse papel tão essencial aqui e que partes é que achas que facilitou utilizar a tecnologia para garantir que este processo de fusão ainda assim continuava a ser um processo produtivo de inovação, e que partes é que achas que pode ter ficado aquém, onde pode ter ficado aquém daquilo que se calhar são precisas outras abordagens, outras formas de ver a situação que não são necessariamente tecnológicas? É uma pergunta complicada, tentar perceber o mundo dos M&As numa perspectiva tecnológica, não é? Portanto, a fusão DSM-Firmenich é uma fusão de duas culturas totalmente diferentes. Portanto, para vocês terem uma ideia, DSM stands for Dutch State Mining, e hoje em dia é uma empresa líder na nutrição humana. Certo. E nas fragrâncias e no healthcare, etc. É uma transformação muito para além muito desta fusão, não é? Da integração de outros negócios. Portanto, imagina uma empresa tradicional, uma empresa pública de origem holandesa, com uma empresa suíça familiar, a Firmenich, um líder mundial na área de perfumery and beauty, que com certeza, com sinergias entre as duas e daí a fusão, eu acho que a tecnologia foi o menor das dificuldades nesta equação. Portanto, são duas culturas consideravelmente diferentes que tiveram de se juntar e trabalhar para formar uma única empresa. Onde é que a tecnologia eu acho que ajuda? A tecnologia hoje em dia é muito colaboração. Portanto, tu juntar duas organizações. Houve imediatamente uma preocupação grande de que forma é que colocamos duas partes a trabalhar, a colaborar
na mesma direção. Agora, o starting point são duas infraestruturas totalmente diferentes. Portanto, tu numa usas um processo que vai pela esquerda, no outro o mesmo processo vai pela direita. Foi um processo extremamente complicado, que está finalizado. Está totalmente finalizado, talvez não, mas faz parte da jornada. Portanto, respondendo mais diretamente à tua questão, acho que a tecnologia ajuda num M&A, mas está longe de ser o aspecto fundamental. Tem muito mais que ver com o que tu disseste das pessoas e as culturas que vão ter que se juntar. Os sistemas a gente resolve, é o menor dos problemas. E se me permites aqui uma pergunta, falaste na questão do ponto central da tecnologia, temos andado um bocado na questão da transformação, falamos, já tocamos até na palavra, no sticker da transformação digital que é agora, que é a inteligência artificial, até foste tu que tocaste no ponto. Por isso, pegando nesse ponto, e como eu gosto bastante desse tema, eu te perguntava, vocês têm várias ferramentas digitais dentro de casa, eu estive a ler algumas, a Sustel para avaliar o ciclo de vida e a pegada ambiental nas explorações, o Verax e o FarmTel. Pronto, vocês têm efetivamente tecnologia inovadora e gostava de como é que tudo isto está a integrar a inteligência artificial para realmente vermos concretamente na nutrição animal, no campo, o que é que faz a diferença? Como é que vocês estão a ver essa integração? Muito bem. Assim, eu acho que a maior parte do público comum não tem noção do quanto a agricultura hoje em dia é tecnológica. Portanto, eu tenho a sorte de já estar nesta área desde 2011, portanto já lá vão alguns anos. Os últimos 2 na nutrição e saúde animal, os anos anteriores na empresa, na Syngenta, como disseste anteriormente, mais relacionada com a parte plantas, milho, soja, etc., e sementes. E já se começa a falar, mesmo em Portugal, já se fala muito das empresas grandes, tipo a Sograp e outras, já se fala muito na questão dos robôs e nas imagens de satélite. Portanto, é um mundo em desenvolvimento rápido. Eu diria que a nutrição, na área da produção de animais, está um bocadinho atrás da produção de plantas, digamos, cereais, etc. Mas tu hoje em dia consegues fazer, e os exemplos que deste são exemplos disso, tu consegues fazer, portanto, a área de Animal Nutrition and Health, da DSM-Firmenich, foca-se muito na antecipação do problema. Portanto, nós não vendemos antibióticos ou vacinas, nós vendemos as vitaminas e os eubióticos, que é o que a gente chama probióticos no ser humano, chamamos eubióticos para animais. É isso que nós vendemos. Portanto, nós tentamos antecipar e prevenir que uma doença aconteça no animal. E como é que fazes isso? Recorrendo a modelos, muitas vezes, de correlação de dados, que te permitem observar um animal, e muitas vezes é simples observação. Há algo diferente no movimento daquele animal que pode indiciar um problema muscular, ou um problema ou excesso de gordura. E como é que tu combates isso? É como nós, não é? Com a nutrição certa e com um bocadinho mais de exercício. Agora, os animais é difícil mandá-los para o ginásio. Pôr a fazer só os hamsters é que a gente consegue fazer isso. Mas a nutrição é algo que nós conseguimos mudar. Portanto, a minha empresa é especializada nessa área. Se for um bocado ao meu passado, vejo as mesmas evidências. Portanto, tu consegues, eu dou um exemplo muito básico. Se tu tiveres imagens sucessivas de um campo de milho, através de um satélite, tu consegues, através da comparação das imagens sucessivas, perceber se houve uma alteração do padrão da imagem. Por exemplo, não era suposto haver uma tonalidade ali mais amarelada, devia ser mais verdeada. Há um problema. Pode ser um inseto, pode ser uma doença, pode ser algo que tem que se atacar. O AI faz diretamente parte disto. Nós no Brasil, por exemplo, que é um mercado onde temos um conceito de negócio muito business to farmer, portanto muito direto ao produtor de animal,
Nós temos uma ferramenta chamada o Lori, que faz parte do FarmTel, que é uma ferramenta da AI na mão do agricultor e que lhe dá indicações em tempo real, com base nos IoTs, com base nas imagens, com base no que é que o animal comeu e como é que se comportou a seguir, percebes? Que lhe dá a indicação em tempo real do que é que ele tem que fazer. Portanto, o agricultor fala com a aplicação. Passei agora, fiz uma visita ao rebanho A e apercebi-me que há várias vacas ou várias ovelhas que estão deitadas no chão. E o Lori diz-lhe, já foste ver se a nutrição inclui a vitamina A, B, C e D e se inclui o aminoácido. É assim que funciona hoje em dia. Incrível. É um agente, não é? No É um fundo. agente. É um agente. E é engraçado, estamos se calhar com dificuldade em fazer este tipo de apoio no diagnóstico clínico a pessoas e vocês já estão a fazer nos pastos onde há se calhar menos, diriam se calhar muitas pessoas, menos tecnologia do que existe dentro de um gabinete. Mas por outro lado também é interessante perceber que este paralelismo entre nós também tentarmos ser mais proativos com a saúde humana, não é? Com o UP da vida e tentarmos ter este acompanhamento constante, fazer algum tracking, que é de uma forma diferente deste que descrevias, de tirar ao longo do tempo várias fotografias ou encontrar padrões dessa forma, mas ainda assim é semelhante de algum modo, e depois tentarmos ser proativos na resolução ou muitas vezes até na prevenção de problemas assim que começamos a detectar algum sinal de alarme. Há mais algum exemplo, Márcio, que tu tenhas da importância que os dados e a algoritmia de alguma forma têm na digitalização daquilo que é, se calhar, não só necessariamente o vosso negócio, mas esta indústria como um todo? Nós falávamos desta ideia de que os dados agrícolas e biológicos estão a ganhar uma dimensão e uma relevância diferente, e a maior parte de nós que não trabalhamos nesta indústria, se calhar nem sequer temos bem essa consciência, mas por outro lado também é difícil quase de perceber, e estes exemplos que tu partilhavas connosco acho que ajudam a ilustrar aquilo que é a utilização deste tipo de tecnologia. Há mais oportunidades para criar valor nesta indústria com os dados e a algoritmia, se quiseres, inteligência artificial também, como um todo, mas o que é que vocês já fazem para além destas soluções que estão a oferecer aos agricultores, como aqueles que tu partilhaste connosco? E um ponto de vista até que eu gostava de explorar, que era nessa questão dos dados, eu sinto que de vez em quando estão um bocado fechados, quer dizer, estas coisas não estão, em outras indústrias fala-se muito em open data mais do que se calhar se fala na agricultura, isso se calhar é por aí, não sei. Assim, há sempre mais que se possa fazer com os dados, portanto eu posso te dar 1000 exemplos. Eu acho que nós usamos uma frase que inclusive do CEO da minha empresa, que é Making the Invisible Visible. Portanto, o AI não existe sem os dados, não é? Portanto, eu acho que a maior parte das empresas é bom ter esta fome da AI e de fazer algo com a AI, mas é preciso perceber que se não houver uma fundação de dados, de qualidade dos dados, de captura dos dados, o potencial do AI é muito menor. Aqui está mais uma vez a importância de um sistema de informação sólido, não é? Da tecnologia. Exatamente. A tecnologia precisa dessa base. Do sistema, portanto, eu uso sempre um triângulo muitas vezes neste tipo de discussões, que é, tu tens a tecnologia no meio, sim, é importante, mas há um triângulo à volta de pessoas, processos e dados, e sem estes 3 mais 1 não acontece, não é? E, portanto, mas voltando à tua questão, eu posso te dar vários exemplos. Eu acho que qualquer empresa hoje em dia, e a minha tento fazer por isso, vai ser tão mais bem sucedida no futuro, e se tu começas a pensar a 10 ou 20 anos, que é assim que se deve pensar, não é? Vai ser tão mais bem sucedida quanto a quantidade de dados que tiver e a qualidade dos mesmos e o contacto que tenha com o consumidor final, independentemente do teu modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, com a exceção do Brasil, que vos disse há bocadinho, e da China, continua a ser muito B2B. Independentemente disso, é importante nós conhecermos os clientes finais e é importante que eles nos conheçam a nós. Portanto, os dados vai ser sempre uma prioridade para mim
e vou sempre transmitir esta necessidade dentro das empresas onde trabalho. Dando-te um exemplo, eu dou-te um exemplo fácil de perceber. Nós, por exemplo, temos uma parte da nossa operação que tem muito a ver com misturar ingredientes diferentes. Portanto, e porquê é que misturas ingredientes diferentes? Tem que ver com a nutrição que será mais adequada para um determinado animal e usas os serviços que o Marco descreveu há bocadinho para perceber na ponta o que é que vai ser necessário. Portanto, faz uma correlação entre o input e o outcome, não é? É um processo que não é extraordinariamente complexo, mas que exige milhares, dezenas de milhares de diferentes fórmulas e combinações. Como é que tu otimizas diferentes fórmulas? Otimizas com base na parte nutricional, no objetivo nutricional e de saúde do animal, mas também otimizas na parte operacional. O AI hoje permite-me que tu venhas ter comigo enquanto meu cliente, como nutricionista e especialista em saúde animal, que é a Sara. Vens ter comigo e dizes-me, eu tenho este problema e preciso de uma fórmula que tenha estes nutrientes. Eu com o AI hoje em dia, em vez de criar imediatamente essa fórmula, posso-te em 10 segundos dizer, eu já tenho 5 fórmulas que são 99,8% match daquilo que tu me estás a pedir e que já estão produzidas. Nem sequer tenho que mudar toda a estrutura do premixer e da cadeia de valor, o procurement dos raw materials, a cadeia logística. Não, já existe. E se a nutrição, se o valor nutricional for o mesmo, isso simplifica dramaticamente quer o preço, quer o lead time, quer a atuação no animal eficácia, não é? O animal eventualmente está doente ou pode vir a ficar doente, tem que ser tratado imediatamente. E vocês provavelmente não sabem isso, mas, por exemplo, quando o animal é galinha, são aves, se uma ficar doente, todas ficam doentes. Portanto, a ação tem que ser muito rápida. Não podes esperar. Estão muito perto umas das outras. Estão muito juntas, estão num ambiente muito controlado, portanto, ficam todas doentes. Claro. Onde é que eu acho que o AI, eu não sei se faz por aí, mas eu acho que o AI, acho que é importante ter sempre o humano no loop, certo? Porque eu acho que, e tenho várias experiências com isso, acho que o modelo da AI muitas vezes dá-te uma recomendação que nem sempre é mais adequada. Portanto, nós não vamos usar o AI... Não é determinístico, no fundo. Exatamente. Nós não devemos usar o AI para justificar aquilo que nós queremos que ele diga. Ele confirma. Devemos usá-lo como um desafiador e devemos testá-lo pela parte negativa porque já me aconteceu ter algumas surpresas desagradáveis com outputs que não deviam ter sido aqueles. Não devemos usar cegamente. Deixa-me pegar nesse ponto exatamente do human in the loop que estás a falar, não só no AI, mas eu quando estavas a descrever, eu como tecnológico, o mundo em que há um pseudo-tablet com inteligência artificial embebida no terreno, no meio do campo, para me ajudar a fazer decisões, encaixa perfeitamente na minha pessoa. Mas eu também já estive a fazer isto há algum tempo e também sei que também estiveste, Márcio, ao tempo a fazer isto. De certeza que tiveste dificuldades, atritos na capacitação tecnológica destas pessoas que são agricultores, para todos os efeitos, o dia-a-dia deles. Eu tenho dificuldade disto em empresas tecnológicas, de vez em quando, em fazer transformação de processos e depois de pessoas, não é? No triângulo que estavas a dizer. Posso ter os dados e a tecnologia, mas depois parte ou nas pessoas, ou nos processos, ou nos dois ao mesmo tempo. Sim. Eu imagino que nesta área da agricultura seja se calhar um bocadinho mais atrito, ou não. Estou muito curioso de entender como é que consegue-se melhorar. É, sem dúvida. Portanto, depois de 15 anos nesta indústria, portanto, já falo com algum conhecimento da área. Há quem diga que o agricultor só confia em 3 pessoas. No outro agricultor, no nutricionista e no gerente da conta bancária, que é onde ele vai depositar o dinheiro, pedir um empréstimo de vez em quando. Portanto, quando uma empresa como a minha chega junto ao agricultor e diz: tem aqui uma solução tecnológica espetacular com AI, como deves perceber, a reação não é muito positiva.
É muito um processo gradual, é muito transformação mental, é muito o testar durante várias vezes e começar a confiar. Há ali muito handholding que tens que fazer principalmente nesta área da agricultura. Qual é a parte positiva? Assim que confia, não larga. Portanto, assim que percebe que traz um valor acrescentado, a transformação está feita. É muito difícil, se estiveres na mão do agricultor com uma aplicação que ele usa todos os dias, todas as semanas, é muito difícil tu ires lá a seguir e dizer eu tenho aqui uma muito melhor. Já percebi. Há aqui outra parte também mais societal que tem que ver com a mudança do perfil do agricultor. A agricultura não é uma área difícil, não é? Eu fui parar à agricultura porque a determinada altura achei que o impacto é grande. Voltando à questão do impacto da tecnologia, acho que o impacto na agricultura é grande. Portanto, é uma transformação da indústria que nós estamos a fazer, não é a transformação da empresa só. E isso é super aliciante. E, portanto, acho que o agricultor hoje em dia é um agricultor mais jovem. É também um agricultor, e nós temos imensos casos de exemplo em Portugal e lá fora acerca disso. É uma área que também tem-se visto muita consolidação. Como não é uma indústria super fácil, o filho, na maior parte das vezes, não quer seguir as pegadas do pai. Porque não quer acordar cedo, deitar-se tarde, e nós vemos com a situação recente das intempéries na zona centro, certo? Portanto, de um dia para o outro, perdes tudo. Portanto, este é o fenómeno da agricultura no mundo. Na área animal é um bocadinho mais controlado, obviamente, o risco é muito menor, mas sentes a mesma transformação geracional, sentes a mesma questão da consolidação. Isto é super positivo para a transformação. Porque naturalmente um agricultor, eu lembro-me de um agricultor que visitei na Roménia, há uns anos atrás, 39 anos. E eu fui lá visitá-lo, porque ele era um cliente nosso, na empresa anterior, na Syngenta, e ele, portanto, era um bom cliente, e durante as várias discussões que tinha connosco, sentia um enorme prazer em mostrar as inovações tecnológicas que tinha. Portanto, era IoT devices em todo lado, ele próprio pagava por imagens por satélite para controlar as culturas dele. E eu fui visitá-lo e achei uma enorme piada. Porquê? Ele é um tecnológico. Ele não tem um passado do pai, do avô e do bisavô que já era agricultor. Ele é uma pessoa da área da tecnologia. Criou a empresa porque sentia que devia contribuir mais para a sociedade. Okay. As primeiras 9 pessoas que ele contratou para a empresa dele foram programadores, engenheiros de dados, especialistas de imagem, e eu achei isto fascinante. Portanto, ele não contratou agronomistas ou nutricionistas. Portanto, ele contratou alguém que lhe criasse um ecossistema tecnológico de dados que lhe permitisse controlar e medir tangivelmente tudo o que entrava e tudo o que saía da quinta. Ele tinha uma área de 5.000 hectares na Roménia, eu achei fascinante. Portanto, isto para demonstrar, está a mudar muito, e isso ajuda empresas como a nossa que querem incentivar essa transformação, que investem muito nessa transformação. Uma visão com uma lufada de ar fresco bastante interessante. É, super, super interessante. Mas eu estou curiosa, Márcia, em perceber se tanto esta transformação como as dificuldades anteriores que referiste, ser uma indústria relativamente conservadora, quase mais envelhecida, mais tradicional, muito física, não é? Cadeias de valor muito físicas, regulamentação que muitas vezes se pode tornar também um desafio, por ser uma área tão elementar para as nossas vidas, não é? Porque esses vão ser os animais que eventualmente vão ser parte da cadeia alimentar dos seres humanos e as culturas também. Achas que internamente na indústria, ou seja, dentro das empresas, das organizações como a tua e como outras com que terás contacto,
Isso se revela também no tipo de tomada de decisão que se faz, no tipo de pessoas que consegue atrair enquanto talento. E se achas que esta transformação está a coexistir também, ou seja, se por osmose estes dois mundos, os clientes finais e quem está a criar o valor, sejam as inovações, sejam a maquinaria, tudo o que são as pessoas que contribuem, as organizações que contribuem para o abastecimento e o normal funcionamento destas indústrias, e os clientes finais são semelhantes, e nesta transformação que queria perceber se tu achas que também está a acontecer dentro das organizações, achas que está a ser mais célebre, mais lenta? Estes dados, a importância que estes dados têm, achas que já é percebido por toda a indústria e achas que já é aplicado também internamente para que também as decisões sejam mais eficientes, para que os processos sejam mais inovadores e de alguma forma mais disruptivos versus outras indústrias que possam ser consideradas tecnologicamente mais maduras? Eu acho que o awareness está lá, não é? Portanto, toda a gente percebe que dados, a evolução tecnológica, a transformação são importantes. Todos no ecossistema. Ok. Por várias razões, até por pressões do mundo em que vivemos, não é? Sim. Portanto, até ocorre-me um exemplo. Eu lembro-me de... Eu gosto muito de falar gosto muito de fazer parte de entrevistas, mesmo quando não é diretamente report direto para mim. Entrevistas para contratar pessoas? Contratar pessoas. Para a empresa, nomeadamente para as minhas equipas. E recorda-me de conversas com um talento novo, de 20 e tal anos, antes da pandemia e depois da pandemia. Okay. E a experiência antes da pandemia, tu falas com alguém de 25 anos em que lhe perguntas: mas porquê esta empresa? Mas porquê a nossa área? E a resposta, não vou generalizar obviamente, muitas vezes seria: é uma empresa grande, multinacional, eu gosto de viajar e quero, obviamente, as questões salariais, etc. A mesma questão após a pandemia focava-se muito mais no propósito da empresa enquanto food security do que antes. Porque alguém que vive na Alemanha ou na França ou em Portugal, quando a pandemia aconteceu, principalmente naqueles meses do início, claro. do início de nervosismo, não é? Sim. Alguém vai a um supermercado e não tem massa, ou não tem arroz. Portanto, tudo aquilo que dávamos como adquirido, afinal não é totalmente adquirido. Portanto, eu acho que isso trouxe uma mudança radical na forma como as pessoas veem esta parte da food security. Esta parte do propósito. Portanto, a população está a crescer e vai continuar a crescer. Vamos ter que fazer muito mais com menos. Portanto, quando pensas, por exemplo, na área da agricultura, cada vez há mais terrenos. A quantidade de terrenos aráveis não tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir. Claro. Por más práticas de agricultura, alterações climáticas, portanto, depois começas a ter questões como a deflorestação da Amazónia para aumentar a terra arável. Portanto, eu acho que há uma noção de urgência, de cuidado que tens que ter. A questão é a que velocidade é que o vamos fazer. E eu acho que, falaste na parte regulatória, por exemplo, nem sempre ajuda, principalmente na Europa, sem qualquer comentário político, não me diz respeito, mas é uma evidência, não é? É assumido como sendo uma característica europeia, não é? Exatamente. Portanto, o awareness está lá. Eu acho que a pandemia, as guerras, o celeiro da Europa, não é? Da Ucrânia, que portanto mudou também muito esta noção. Nós precisamos fazer mais com menos. E a tecnologia desempenha um papel fundamental se todas as empresas, se todas as entidades do ecossistema estiverem alinhadas para o fazer. Eu vejo sinais de que isso está a acontecer. Vês isso dentro das organizações? Achas que já, se calhar, também por causa desta
nova geração de talento que está agora a influenciar também as práticas, as inovações, que é mais consciente, tem mais esta vontade. Achas que começa a transformar também por dentro as organizações para que elas próprias se movam desse awareness para agir sobre isso? Isso, definitivamente. Eu acho que tu pensas em empresas como a John Deere, que é um gigante mundial, que até há quem diga que eles já foram um bocadinho too much na questão da transformação, porque tu hoje em dia entras num trator e se não fores alguém com algum conhecimento tecnológico, não consegues manobrar um trator, porque parece um avião. Portanto, eu acho fotos. Realmente é um bocado. Se calhar é um bocadinho demais. Mas voltando à tua questão, há uma necessidade, há uma vontade, há um querer grande de agir, porque toda a gente percebe que se ninguém agir... E, portanto, isto entra num contexto muito maior do que o que estamos a falar aqui, mesmo a parte geopolítica, não é? Nós não queremos depender só da China, ou depender só dos Estados Unidos, ou depender só da Rússia, percebes? Portanto, há uma necessidade, eu sinto até de alguma urgência de se fazer mais e rápido, e eu sinto que as novas gerações, se calhar um bocadinho com o que foram aprendendo da pandemia e das guerras, etc., têm essa vontade de fazer acontecer. Eu agora fiquei também curioso e voltando, dando uns passinhos atrás, tu fez esta questão do talento, do momento jovem que estavas a falar, fez-me lembrar uma entrevista que tu falaste sobre a tua ida para a Inglaterra em 99, no teu Erasmus, e que isso foi um catalisador para a tua ambição de internacionalizares e teres uma carreira internacional. E estou curioso com duas coisas, que primeiro, ainda não tivemos um convidado que possa fazer esta pergunta, que é, tens experiência lá fora, efetivamente, a fazer inovação na Suíça, numa empresa multinacional, mas também não só não a partir de Portugal, sendo português, mas lá fora, e que já tinhas uma entrevista a dizer exatamente isso, que foste fazer uma experiência lá para fora e disseste, ok, minha missão é para fora. Por esse talento novo, como é que tu vês, ou o que é que tu aprendeste nesse período que te mudou, que te fez esse clique? Não tiveste pandemia nessa altura? Pois, também não tiveste esse como fator catalisador? Não havia pandemia em 99, mas em 2008, que foi quando, portanto, para quem não leu essa entrevista, 99 foi a minha primeira experiência um bocadinho fora de Portugal enquanto Erasmus, e em 99 não havia muita gente a fazer Erasmus, foi em Inglaterra na altura. Depois voltei para acabar o curso, a licenciatura, e depois fui trabalhar em Portugal. Saí em 2008. Em 2008 é a crise, é o ano da crise. Portanto, já havia aqui um catalisador associado com algumas crises. O que é que eu aprendi? Portanto, há aqui uma perspectiva diáspora portuguesa agora. Eu acho que ir lá para fora trouxe-me esta perspectiva de que Portugal é o melhor país do mundo para viver, mas podemos aprender bastante com o que se faz lá fora a nível de inovação, a nível de dimensão, a nível de impacto, versus o que fazemos aqui. O meu conselho, se a tua pergunta marca um bocado nessa direção, o meu conselho para jovens, para gerações mais jovens, eu não sou daqueles que digo não vão, estamos a perder os talentos irem todos lá para fora. Não, os talentos vão e vêm, e muitos outros países já fazem isto há muitos anos, não é? Portanto, ninguém em Inglaterra ou França diz estamos a perder talento para outros países, não vão lá para fora. Não, as pessoas vão e vêm. E aqui é exatamente isso que está a acontecer. Nós estamos a receber imenso. Vocês vão às universidades e aos Erasmus de fora e tem uma imensidão de pessoas de outras nacionalidades. Eu acho que esse intercâmbio cultural é fundamental. Foi uma das razões porque eu fui lá para fora. Portanto, a gente aprende imenso com outras empresas de outras áreas, de outras dimensões, mas com um mix de culturas muito maior do que o que se viu em 2008 em Portugal. Tu trabalhas na Suíça também, Sara, e portanto eu dou-te um exemplo óbvio disso. Eu trabalho na Suíça há 15 anos, sempre no cantão alemão, e não falo alemão.
porque é difícil falar alemão, primeiro. Mas segundo, porque nunca tive necessidade de falar alemão, porque a maior parte das pessoas com quem trabalho não são nem alemães, nem suíços. Portanto, eu acho que vivemos num panorama global e isso não vai mudar. E somos cidadãos do mundo e com muito orgulho portugueses. Márcio, se calhar para terminarmos, eu gostava de ter a tua perspectiva sobre o futuro. Não é? Nós já falamos aqui bastante sobre o passado, falamos sobre o presente, nas coisas que vocês já estão a fazer, naquilo que é a inovação que está a acontecer tanto na DMS Firmenich como na indústria como um todo, da agricultura e mais em específico da nutrição animal. O que é que tu achas que vai acontecer daqui para a frente? O que é que tu achas que próximos passos tecnológicos ou de que transformações de tecnologia para negócio é que ainda estamos à espera que possam acontecer neste espaço? O que é que achas que vai ser a inovação, a próxima onda de inovação neste espaço que tu já conheces tão bem, já conheces há 15 anos, conheces muito bem agora? O que é que nos espera, e tendo em conta que é uma área que nos afeta e que afetará a todos, por todos estes motivos de que falamos já também, quais é que são as tuas previsões para aquilo que vamos construir de inovação? É assim, eu durante a minha vida profissional, portanto agora há 26 anos praticamente, houve fase da minha vida em que achava que as empresas estavam a ir mais rápido do que a tecnologia, e houve fase em que eu achava que a tecnologia estava a ir mais rápido do que as necessidades nas empresas. Eu acho que vivemos uma altura em que a tecnologia está muito mais avançada do que as empresas. Portanto, o que vai acontecer no futuro provavelmente não vai ser mais 5 inovações extraordinárias tecnológicas, vai ser as empresas e o mundo a usar mais do que aquilo que já existe. E depois vou-te dizer o óbvio, a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial está no início, muito, muito no início, uma parte das empresas, portanto qualquer artigo que a gente leia hoje em dia da McKinsey ou da Gartner ou da Microsoft, fala-nos exatamente nessa questão. A transformação é muito lenta. Portanto, eu acho que no futuro o que eu vejo é, com certeza que vai aparecer mais inovações tecnológicas. O AI vai ter um papel fundamental na transformação das formas de trabalho, no perfil dos colaboradores, etc. Mas o que vai fazer realmente a diferença é a velocidade da adaptação das empresas e das pessoas, quer também a nível individual, para usar essa mesma inovação. Espetacular. E assim terminamos este episódio do Innovation Office. Márcio, obrigado por partilhares connosco a tua experiência e visão, tanto técnicas como estratégicas, sobre a inovação e o setor bastante inesperado, mas altamente relevante para a nossa sociedade. No mundo onde fusões, inteligência artificial, dados, cadeias globais se cruzam, liderar a tecnologia é liderar o futuro. E talvez essa seja a grande mensagem deste episódio. Os líderes de hoje já não estão a gerir sistemas, mas estão a desenhar as próximas versões das organizações. E um obrigado especial aqui ao Mel por nos acolher neste incrível espaço. Ao SAP, o nosso parceiro mídia, e como sempre, a todos vocês inovadores que estão desse lado a ouvir-nos. Já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!